Senador denuncia ditadura do judiciário e expõe casos de presos políticos no Brasil. Em um discurso contundente no Senado, o senador Eduardo Girão denunciou que classificou como ditadura do judiciário no Brasil. Ele criticou duramente as ações do Supremo Tribunal Federal, acusando a Corte de censura, perseguição política e abuso de autoridade. O parlamentar destacou casos de pessoas presas por expressarem as suas opiniões, como o ex-deputado Daniel Silveira, condenado mesmo após receber um indulto presidencial, e Débora, uma cabeleireira que foi sentenciada a 15 anos de prisão por pichar com batom uma frase dita pelo próprio ministro Barroso: "Perdeu, mané". Girão alertou para o silêncio do Senado diante dessas arbitrariedades e cobrou providência para que o Brasil não se torne um regime autoritário. "Temos presos políticos. Quando vamos acordar?", questionou Girão. Ele ainda afirmou que continuará denunciando os abusos, levando o caso a organismos internacionais como a OEA e a ONU. O discurso gerou grande repercussão, acendendo o debate sobre a atuação do STF e os limites da democracia no Brasil. Não tem democracia no Brasil e o mundo precisa saber. E aqui no Senado eu vou falar todos os dias e vou denunciar no mundo todo. Se as autoridades aqui não se mexem, não se movem, o mundo vai saber o que está acontecendo. Peraí, já passou do normal. Dinheiro roubado. Quem foi trazido pelo povo, seja fiel ao povo e não ao movimento político do seu interesse. Como é que bota a cabeça no travesseiro? População está acuada, sem liberdade. Tem parlamentar zumbi aqui que não pode usar rede social, que não pode dar uma entrevista. Aqui, colega nosso, na nossa cara, e não se manifesta. Aqui, que era o lugar que isso era para dar um estardalhaço, era para todo mundo estar aqui comentando, é caladinho, caladinho, caladinho. É impressionante a inversão de valores desse país. De perceber que não dá para ficar assistindo isso calado. Dentro do próprio STF, cadê uma voz dissonante? Peraí, Dias Toffoli, está aqui, 25 bilhões, a matéria que o senhor citou aqui, do jornal O Globo. O Globo. Decisões sobre multas da Lava Jato podem fazer com que mais de 25 bi, D de bola e de índio, isso é dinheiro que não acaba, deixem de ser pagos ao Brasil. Dinheiro roubado de quem está nos assistindo, de quem nos paga o salário. E essa estrutura, mega estrutura que tem o Senado Federal, que completa 200 anos e assiste de camarote essa... Sabe o que foi que aconteceu? A Transparência Internacional, uma ONG respeitada no mundo inteiro, ela fez uma nota há 4 dias dizendo o seguinte: fez uma série de matérias abordando essa história da JBS, aí, JIF, mudou de nome, e da Odebrecht, esses estranhos perdões de dívidas bilionárias de super ricos. O título de judiciário mais caro do planeta, Transparência Internacional, o título do judiciário mais caro do planeta não vem só, entre aspas, das remunerações e privilégios ilegais e obscenos. Vem principalmente de decisões como essas, que são vetores de desigualdade e miséria. Sabe o que foi que aconteceu com a Transparência Internacional? Porque aí toca na vaidade. Aí toca na vaidade. Que começou a repercutir isso internacionalmente. Porque a vergonha é tão grande do que está acontecendo no Brasil, que os parlamentares aqui, eu sou um deles, estão indo denunciar lá fora. Porque aqui parece que muito jornalista militante está surdo, mudo. Eu não sei como é que consegue colocar a cabeça no travesseiro, só por causa da ideologia que ele tem, de passar pano para esse tipo de coisa. Cadê o jornalismo que faz o contraponto, que ouve os dois lados? Sabe o que foi que aconteceu? O ministro Dias Toffoli se incomodou. Lá atrás ele mandou censurar a revista Cruzoé. Não esqueça disso. Você não estava aqui, não. Eu já estava aqui em 2019. Quando aquela matéria do amigo do amigo do amigo do meu pai
mandou censurar a revista. Sabe o que é que ele fez agora, senador Magno Malta? Dias Toffoli? Mandou investigar a Transparência Internacional, porque começou a repercutir essa palhaçada. Sabe o que aconteceu? Olha o desdobramento. Aí é Deus agindo, amigo. O Financial Times, um dos maiores jornais do mundo, foi lá e já começa a denunciar que a Suprema Corte no Brasil já está perseguindo a Transparência Internacional, uma ONG internacional, por causa de denúncia. Já não basta nós termos aqui jornalistas, e o senhor conhece, o senhor teve com eles, jornalistas que estão com seus passaportes retidos, as suas contas bancárias congeladas, as suas redes sociais, instrumento de trabalho deles, bloqueados por ordem judicial, e vem encher a boca, vem gente encher a boca dizer que no Brasil tem democracia. Na minha não tem democracia no Brasil, e o mundo precisa saber, e aqui no Senado eu vou falar todos os dias, e vou denunciar no mundo todo. Se as autoridades aqui não se mexem, não se movem, o mundo vai saber o que está acontecendo, e nós estamos denunciando em OEA, nós estamos denunciando no escritório do Brasil da ONU em Nova York. Isso não pode acontecer, esse tipo de situação, de perseguição, porque a pessoa está dizendo a verdade, de uma decisão absurda, vergonhosa. E cadê as pessoas de bem? O senhor colocou aí, e eu espero um posicionamento dos ministros que sempre defenderam, que sempre foram contra a corrupção, que sempre defenderam a ética. O senhor colocou o áudio do ministro Barroso, presidente, tem a honra de ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que é uma instituição importante para a democracia. Por que que não se manifesta sobre essa decisão absurda, vergonhosa, que faz de gato e sapato o povo brasileiro? Cadê os outros ministros? É importante os outros ministros. Peraí, já passou do normal. É como o senador Magno Malta disse, vai ter que devolver o dinheiro daqui a pouco. Sabe o que é que vai ter? Multas. Não é só não, vai ter que indenizá-los por danos morais, pelo prejuízo causado. Dinheiro roubado. Está aí o processo, querem anular Lava Jato, tudo. Os valores não vão ficar invertidos. O cidadão de bem está acompanhando tudo isso. E eu repito, é hora das pessoas que estão nas instituições não se acovardarem. Quem foi trazido pelo povo, seja fiel ao povo e não ao movimento político do seu interesse. Como é que bota a cabeça no travesseiro? Fazer jogo de cena? População está acuada, sem liberdade. Tem parlamentar zumbi aqui que não pode usar rede social, que não pode dar uma entrevista. Aqui, colega nosso, na nossa cara, e não se manifesta. Nós temos o dever de nos manifestarmos sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem preso político, tem gente que já morreu, sob a tutela do Estado, Clezão. O que é que nós vamos dizer para as filhas deles, para a esposa dele? Tem o coronel Naime que está há 1 ano. Tem o Silvio Ney, que nem sequer, presidente Isalci, nem sequer a gente pode visitar. É tão desmoralizada essa casa, que foi pedido 12 senadores aqui para visitar. O senhor é signatário, o senador Magno Malta é signatário, o senador Cleitinho é signatário e eu sou signatário. Coincidentemente, nós somos signatários. Você sabe o que aconteceu? O STF não respondeu. O STF não respondeu. E fica por isso mesmo. Eu cobrei ontem o presidente da casa. Cobrei ontem o presidente Rodrigo Pacheco. Cadê? A gente não pode visitar as pessoas? Fora isso, tem muitos outros presos políticos nessa nação que estão sem o direito ao devido processo legal, que estão o acesso aos autos prejudicados, que estão com penas desproporcionais, enquanto o senhor falou que Sérgio Cabral está aí curtindo nas suas mansões,
tinha 400 anos de prisão, está aí curtindo nas luxuosas mansões a impunidade no Brasil. Não é correto. Estamos aqui ombreados para fazer o que é certo, e eu agradeço, senador Cleitinho, o senhor ter trazido esse tema, porque já deu. Gente de bem, vamos em todas as instituições se manifestar, fazer alguma coisa de forma ordeira, pacífica e respeitosa, sair do discurso, sair da covardia. Esse país tinha que ser livre, e não é. Vivemos sob ditadura. Quando é que nós vamos acordar para isso? Perdeu o Mané, lembra? Perdeu o Mané. O presidente do STF falou lá em Nova York, se eu não me engano, para as pessoas que estavam criticando, não, perdeu o Mané. Foi aquele mesmo presidente, o Barroso, que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é um ativismo explícito, uma posição de militante político-ideológico, e não de ministro do STF. Todas essas arbitrariedades e abusos de autoridade cometidos por ministro do STF só acontecem em função da omissão covarde do Senado da República, que não cumpre seu dever constitucional de abrir processo de impeachment. Está se ajoelhando em subserviência a uma verdadeira ditadura do judiciário. Mas não, o objetivo é a mão pesada. O objetivo é intimidar, é perseguir e não cumprir a Constituição brasileira. Olha só que papel nós, senadores, estamos fazendo, respeitando o Supremo, já que não deliberamos pedido de impeachment, porque somos minoria ainda, mas fazendo os trâmites, pedindo para visitar senadores da República. Estamos levando aí chá de cadeira para isso. Mas olha só, já começamos novamente a coletar assinaturas, não vamos desistir, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Conseguimos coletar já mais de 20 assinaturas para dar entrada num novo pedido de visita, dessa vez com ex-policial e ex-deputado federal Daniel Silveira, que depois de ter seu mandato cassado, foi condenado pelo STF em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão. A principal acusação que gerou sua condenação foi após ter feito duras declarações públicas contra ministros do STF. Inclusive, eu ressalto que não concordo com a forma que ele fez. Mas a punição tem que ser de acordo com a lei. Tem aí injúria, difamação, calúnia, mas não. O objetivo é a mão pesada. O objetivo é intimidar, é perseguir e não cumprir a Constituição brasileira. A principal acusação que gerou sua condenação, foi, como eu disse, ter feito duras declarações contra o ministro do STF. Mas logo após a publicação da sentença, o presidente da República, Jair Bolsonaro, no uso de suas atribuições como presidente, concedeu um indulto, que é um ato de clemência previsto no artigo 84 da Constituição do Brasil, sendo um poder discricionário de uso exclusivo do presidente da República, com o objetivo de promover a justiça, a equidade e a reintegração social dos apenados. O indulto só não pode ser concedido para crimes hediondos, de terrorismo, de tortura. Justamente o que ele está sofrendo com esse arbítrio do STF. Mas mesmo assim, em maio de 2023, mesmo depois do indulto concedido pelo presidente da República, previsto em lei, na Constituição, o STF, extrapolando mais uma vez a sua competência, anulou o indulto, mantendo o ex-deputado preso até hoje. Nas últimas eleições, mesmo preso inelegível, ele recebeu mais de 1,5 milhão de votos para senador pelo Rio de Janeiro, o que representou 20% do eleitorado. Eu não vou entrar, senhor presidente, no mérito das palavras utilizadas por Daniel Silveira, e muito menos na forma empregada. Mas não tenho nenhuma dúvida que suas ações não se enquadram nas condições de terrorismo, tortura e muito menos crime hediondo. Posso discordar de tudo que ele disse, e disse aqui que discordo, mas tenho a obrigação de garantir o seu direito à liberdade de expressão. Esse país tinha que ser livre, e não é. Vivemos sob ditadura, temos presos políticos. Quando é que nós vamos acordar para isso? Se ele errou, tinha que arcar com todas as suas consequências daquilo que disse, mas dentro do devido processo legal.
um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Trata-se, na realidade, senhor presidente, de mais um caso explícito de perseguição. Assim como de tantos outros presos políticos, como a emblemática morte do Clezão, Clériston Pereira da Cunha, sob a tutela do Estado, depois do pedido da PGR para soltá-lo, e não soltou o ministro do STF. E ele morreu na prisão. As suas filhas, a sua esposa, é difícil dormir todo dia com o olhar delas que eu já tive em algumas oportunidades. Peço às senhoras senadoras, senhores senadores, coloquem a mão na consciência. Isso está acontecendo no Brasil de hoje. Preso político no Brasil. Tenho certeza que esse caso, quero falar aqui sobre o caso da Débora, senadora. Muito importante, senadora Rosana, o da cabeleireira, que pichou, errou, pichou, mas está lá pegando 15 anos de prisão, com as filhinhas pedindo pelo amor de Deus. E você vê corruptos que não tiveram as suas esposas, as suas famílias, esse tipo de tratamento. Aí estão curtindo as suas missões, as suas mansões pelo Brasil. Tenho certeza que esse caso da Débora ainda terá repercussão mundial pelos níveis de crueldade praticados por decisões de ministro do STF. Ela pichou com batom uma estátua de fronte ao STF com os dizeres: perdeu Mané, lembra? Perdeu Mané? Que hoje o presidente do STF falou lá em Nova York, se eu não me engano, para as pessoas que estavam criticando: não, perdeu Mané. Foi aquele mesmo presidente, o Barroso, que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é um ativismo explícito, uma posição de militante político ideológico, e não de ministro do STF. Mas olha aí o troco para essa brasileira, para essa cidadã. Ela está lá, condenada, apesar de mãe de 2 crianças, senadora, pequenas, com 9 e 6 anos de idade. Ela se encontra ilegalmente presa há 1 ano e 4 meses. E o pior, julgada pelos seguintes crimes: associação criminosa armada, batom, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, batom, dano qualificado pela violência e grave ameaça com deteriorização do patrimônio público da União, batom. Todas essas arbitrariedades e abusos de autoridade cometidos por ministro do STF só acontecem em função da omissão covarde do Senado da República, que não cumpre seu dever constitucional de abrir processo de impeachment. Está se ajoelhando em subserviência a uma verdadeira ditadura do judiciário. Mesmo assim, sendo ainda parte dessa minoria aqui no Senado, eu vou continuar cumprindo o meu dever de forma responsável, possível, mas com coragem, porque eu quero colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Nos próximos dias, farei mais pronunciamentos até que a gente resolva essa situação de injustiça no Brasil. Eu quero dizer, se o presidente, se eu me der mais 1 minuto, eu prometo encerrar, convidar as senadoras e os senadores que ainda não assinaram esse pedido de visita ao Daniel Silveira, já temos mais de 20, que assinem até a próxima semana, porque nós vamos dar entrada pedindo para visitar mais esse preso político. Está aberto para todos os senadores e senadoras que por algum motivo tocarem as suas consciências nessa questão, se julgarem que isso é injusto, que assinem, para que a gente possa visitar. Eu encerro hoje com um profundo pensamento do escritor judeu Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, autor de 57 livros e Prêmio Nobel da Paz em 86. Pode haver momentos em que somos impotentes para evitar uma injustiça, mas nunca deve haver um momento em que deixemos de protestar. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado. O que você acha? O Brasil vive uma ditadura do judiciário?
Se você chegou até aqui, é porque você acabou de assistir ao discurso impactante do senador Eduardo Girão, que denunciou a perseguição política e os abusos do Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe casos alarmantes, como de pessoas presas por se manifestarem, e alertou para o silêncio do Senado diante dessas arbitrariedades. Agora, queremos saber a sua opinião. Você concorda que estamos vivendo uma ditadura do judiciário? Quais são as consequências disso para a nossa democracia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e participe do debate com outras pessoas que também irão comentar aqui.